A águia, parte 1. A águia pode ser encontrada simbolicamente representando força, grandeza e majestade. Foi muito usada em brasões de exércitos, figurando nos estandartes de Ciro II, rei dos persas, e mais tarde durante o segundo consulado de Mário, encimando as lanças como insígnias das legiões. Na simbologia cristã, aparece como possível símbolo de pessoa muito perspicaz, penetrante, que vê longe, superior em inteligência. Representava também Zeus, o rei dos deuses, na mitologia grega. A águia é um animal carnívoro, sendo deste modo a carne um alimento fácil de digerir. A moela da águia não necessita da existência de umas paredes musculares tão fortes e resistentes. No caso, o sistema digestivo é completo e vai da boca até a cloaca. As águias são grandes aves de rapina, ou seja, aves que caçam outros animais e se alimentam deles. Elas fazem parte da família dos gaviões, dos falcões e dos abutres. Há muito tempo as águias ocupam um lugar especial na imaginação humana, devido à sua força e ao fato de voarem em grandes altitudes. A águia real é um símbolo de poder desde a antiguidade. A águia de cabeça branca, ou águia calva, é o símbolo nacional dos Estados Unidos. A árpia é uma enorme águia que habita as florestas tropicais, desde o México até a América do Sul. No Brasil, pode ser encontrada na Amazônia e na Mata Atlântica. Essas aves fazem ninhos nas copas das árvores mais altas e caçam araras, macacos e preguiças. A árpia, também chamada de gavião real, mede entre 1 e 2 metros de comprimento e pode chegar a pesar 10 quilos. Seu corpo é preto na região dorsal e branco na região frontal, com exceção de uma faixa preta no peito. Ela também tem uma crista de penas escuras na cabeça. É uma ave cada vez mais rara, em perigo de extinção, especialmente no México e na América Central. No Brasil, a árpia está ameaçada pela destruição do seu habitat, devido a queimadas. Águias pesqueiras, águias calçadas, águias americanas e águias das serpentes são os principais grupos de águias. As águias pesqueiras agarram peixes nos rios, lagos e mares. A águia calva, que vive na América do Norte, é um tipo de águia pesqueira. Apesar do nome, ela é coberta de penas marrons no corpo e brancas na cabeça e no pescoço. A águia real é encontrada na América do Norte, na Europa, na Ásia e no norte da África. Ela é um tipo de águia calçada, ou seja, tem penas nas pernas. Com corpo marrom escuro, tem penas douradas na cabeça e no pescoço. As águias das serpentes vivem na Ásia e na África e se alimentam de cobras. Águia de cabeça branca. Apesar de diversas águias serem muito conhecidas, a águia de cabeça branca recebe um destaque em especial. Atualmente, essa ave está considerada símbolo dos Estados Unidos da América.
assim sendo mundialmente identificada como representação desse país. Para muitos norte-americanos, essa ave também representa a liberdade e força dos Estados Unidos. Com isso, sendo a principal representação do patriotismo para essa população. Mesmo assim, a águia de cabeça branca recebe destaque por outros aspectos, além do simbolismo em volta da espécie. Segundo estudos, essa espécie vive cerca de 70 anos, atualmente sendo uma das aves que apresentam mais tempo de vida geralmente. Contudo, já houve relatos dessa ave chegar aos 100 anos de vida, mais especificamente nos Estados Unidos, que é o país que tem a cultura de cuidar muito bem da espécie. Já em cativeiro, a expectativa de vida dessa ave é, em média, 80 anos, principalmente por estar em um ambiente controlado e sem riscos. Por outro lado, a águia de cabeça branca já apresentou uma expectativa de vida bem abaixo da média atual. De acordo com dados históricos, na década de 40, essa espécie apresentou um claro risco de extinção, principalmente pelo aumento da caça de aves durante essa época. Mesmo assim, deve-se considerar o DDT, um pesticida que afetou a reprodução dessa espécie e, consequentemente, reduziu o número desse animal na totalidade. Devido a isso, em 1967, essa espécie foi adicionada na lista de riscos de extinção, apresentando quantidades bem menores quando comparadas ao mesmo período em 1900, época de maior popularidade da águia de cabeça branca. A águia e a sua lenda. Ao homem, rei do mundo; ao leão, rei dos animais; à águia, rainha das aves. Foi o que disse Antônio Vieira em Sermões. A águia vive aproximadamente até os 70 anos, mas quando ela é criada em cativeiro, consegue viver até 95. Ela faz parte do grupo das falconídeas. Caçam durante o dia e alimentam-se de carne fresca, conseguindo voar por diversas e sucessivas horas sem parar para comer sua caça. O grande diferencial da águia é que, quando ela atinge os 40 anos, ela entra em um dilema. Por isso ela se tornou o animal símbolo da superação. O dilema da águia é que, depois de tanto tempo de caça, voos, luta e vitórias para conseguir sobreviver, ela precisa tomar a decisão mais importante da sua vida. A águia tem que escolher entre morrer ou superar um doloroso processo de renovação, para só então poder viver os outros anos de vida que ainda lhe restam. A águia é um pássaro sempre muito determinado e ativo, e não é à toa que é conhecida como a rainha das aves. Mas mesmo ela parecendo assim tão invencível, é aos 40, no auge da sua experiência de vida, que ela é obrigada por sua natureza e há de enfrentar o chamado desafio dos 150 dias, que são os 5 meses mais angustiantes do animal.
Ficando impedida de caçar, pois suas unhas compridas e flexíveis, com seu bico alongado, curvo e pontiagudo, não consegue capturar suas presas para se alimentar. E ainda suas longas e grossas asas, apontando contra o peito, tornam a sua vida muito difícil. A primeira grande curiosidade sobre a vida desse animal surge exatamente nesse período de dificuldade, pois ela deve voar para o alto de uma montanha e recolher-se em um ninho em que não necessite voar. Chegando lá, a águia começa a bater com o bico contra a rocha por diversas vezes, até o momento que consiga quebrar e arrancá-lo para que nasça um novo bico. Só após o nascimento desse novo bico, ela conseguirá arrancar suas unhas para que também nasça outras. E novamente ela aguarda, e só quando as novas unhas começam a nascer, ela passa a arrancar as velhas penas. Falta pouco para tudo se normalizar, mas é preciso aguardar outra vez que as novas penas cresçam para estreá-las em um voo de renovação e tornar-se a rainha novamente. Esse período de isolamento a que a águia é obrigada a ter é sem dúvida seu maior dilema, mas faz com que ela ressurja renovada. Por isso, os 5 meses que ela passa sozinha são importantes para o seu crescimento e que ela possa ter mais alguns bons anos de vida. A família. A maior espécie das águias alcança cerca de 95 centímetros de comprimento e chama-se águia real. Sua pelagem é preta ou dourada. O interessante é que macho e fêmea são bastante unidos, chegando a caçar juntos. É essa a dupla responsável por grandes devastações a pequenos e médios mamíferos. Essas aves também são grandes protetoras e, exatamente por isso, não dividem seu território de caça com nenhuma outra, além do seu cônjuge. Desse modo, as águias vivem afastadas umas das outras, pois necessitam de muito terreno para caçar. O também interessante na vida da águia se refere à maternidade. Sendo ela protetora, não se afasta nem quando tem que caçar, conseguindo dar conta de avistar a caça, buscá-la e ainda proteger seus filhotes dos perigos da floresta que possam vir a ameaçá-la. Ironicamente, o filhote da águia não é tão corajoso quando já se encontra na idade adulta. E para que o filhote aprenda a voar, é necessário um pouco de paciência da mãe águia. Até porque é preciso considerar que a altura do ninho em que a mãe águia instalou deve ser, no mínimo, aterrorizante, pois é sempre no ponto mais alto do penhasco, onde tudo em volta é abismo. Quando o filhote de águia está aparentemente preparado para voar, a mãe o posiciona em um local estratégico e o induz a voar. Ela o empurra, para ver se ele voa. Esse, por sua vez, salta, tenta se equilibrar e até arrisca tortos e pequenos voos.
mas ainda precisa deixar o medo de lado e praticar um pouco mais para voar como uma águia. A mãe, por sua vez, está sempre atenta a todos os movimentos do filhote, e quando esse apresentar um desequilíbrio incomum, apresentar cair num voo ou qualquer outro risco, a mãe rapidamente o resgata e o traz de volta ao ninho. Essa cena se repete por diversas vezes e também com os outros filhotes, até que em um dia imprevisível a pequena águia perde o medo que o segurava embaixo das asas da mãe e alça seu primeiro voo. As primeiras caças dos filhotes também são acompanhadas da mãe, até que um dia os filhotes estão prontos para enfrentar a vida e viver os primeiros 40 anos de glória, depois os dias de isolamento, os anos de renovação e assim o ciclo segue. Lenda, verdadeira ou falsa? Essa história que foi contada, que a águia, quando se torna velha, voa para o alto de uma montanha e toma a decisão de arrancar o próprio bico, penas e garras para se renovar e viver por mais algumas décadas, tem gerado muitas discussões. Muitos acham que a lenda é verdadeira, outros acham que a lenda é falsa. Nesse processo, fica dezenas de dias sem se alimentar, no caso, quando a águia se ausenta. É uma bela história de motivação e de perseverança, porém é falsa, dizem alguns, né? As águias, assim como qualquer outra ave de rapina, não se automutilam. Em situações normais, não perdem o bico e as garras, a menos que sofram um processo traumático. A automutilação só aparece como condição patológica, como situações de estresse, doenças de pele, etc. Quando elas são vistas bicando pedras, estão fazendo isso para manter essas estruturas afiadas. E aí dizem que ela fica bicando até destruir o próprio bico. Mas, segundo esses estudiosos, elas fazem isso para afiar o bico. Vale lembrar que tanto o bico quanto as unhas das águias e de outras aves também vão se desgastando com o uso, por isso são renovadas continuamente, igual as nossas unhas e cabelos, e não drasticamente, como diz a lenda. Então, elas perdem, segundo esses estudiosos, elas vão perdendo unhas e penas, mas isso é como acontece conosco também. O mesmo processo ocorre com as penas, que caem e são substituídas por outras, que é chamado processo de muda, quando ela muda a pena. Mas essa substituição não ocorre de uma vez, o que impediria a ave de voar. Ela ocorre uma vez por ano ou por temporada e de forma sincronizada, porque se ela ficasse arrancando as penas ou as penas caíssem todas juntas, ela ia morrer de fome, porque não poderia sair do lugar para caçar nem comer. As águias também não podem ficar sem comer por dezenas de dias. Elas também não vivem por 70 anos, pois as maiores espécies vivem cerca de
30 anos, podendo chegar até os 40. Mas como surgiu essa história? Não se sabe com certeza a origem dessa lenda. Alguns atribuem a uma passagem bíblica nos Salmos 103. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então, nessa passagem, o salmista nos diz que a mocidade, que Deus renova a mocidade como se renova a águia. Então, talvez tenha vindo disso essa lenda. O que importa é que é uma lenda muito bonita. Se é verdade ou não, não temos certeza. Segundo o que esses estudiosos, ela é falsa. Outros acreditam que essa história pode ter sido inspirada na mitologia grega, com a famosa história da fênix, uma ave muito parecida com a águia que depois de morrer queimada renasce das cinzas, para morrer novamente no dia seguinte renascendo. Então vocês já devem ter ouvido falar sobre a fênix e talvez essa lenda tenha vindo disso. A águia e seu ninho. Uma águia não abandona o seu ninho durante uma tormenta. Algumas imagens se tornaram conhecidas recentemente por mostrarem como uma águia não abandona o seu ninho, apesar de uma forte nevasca. As imagens, aqui como essa abaixo, foram capturadas em Hanover, no estado norte-americano da Pensilvânia, e geraram admiração pela firmeza com que o animal permaneceu cuidando de seus ovos, independente das condições meteorológicas adversas. A ave em questão é a águia careca americana, que, embora estivesse completamente coberta de neve, apenas se movia para remover a neve e continuar com sua tarefa de proteger e chocar os seus ovos. A verdade é que esses animais são preparados para sobreviverem em condições climáticas desfavoráveis e em baixas temperaturas. No entanto, as câmeras não captaram que ela não faz sozinha essa tarefa, mas alterna com o seu parceiro. O ninho da águia. Essas aves monogâmicas apenas procuram outro parceiro devido à morte, desaparecimento ou deficiência de reprodução do companheiro e escolhem um local de aninhamento permanente. Elas geralmente fazem o ninho no topo das árvores altas e fortes. No entanto, elas também podem fazer o ninho em paredes de penhascos ou mesmo no chão. Os ninhos que constroem são verdadeiramente imponentes. O maior ninho registrado tinha 3 metros de largura e 6 de altura e pesava mais de 2 toneladas. Para acolchoá-lo, as águias usam penas, musgos, ervas e ramos. E como elas usam o mesmo ninho ano após ano, elas adicionam materiais e também retiram para prover um lugar confortável para os bebês águias. Se por qualquer motivo o ninho for destruído ou removido,
elas constroem outro nas imediações. O parceiro exemplar. A fêmea põe de 1 a 3 ovos a cada primavera, que são incubados por ambos os pais. Os filhotes nascem após 35 dias e os cuidados também serão distribuídos entre os membros do casal, até que a jovem águia atinja 12 semanas e seja capaz de se defender sozinha. No entanto, a taxa de mortalidade desses filhotes é alta. Apenas metade das águias sobreviverão ao primeiro ano de vida, mas aquelas que sobrevivem podem chegar a viver até os 50 anos em estado livre e até os 60 anos se estiverem em cativeiro, porque em cativeiro elas correm menos perigo. Águia, um exemplo. Talvez os seres humanos devam aprender muito com esses animais, que, por exemplo, protegem os seus filhotes e também dividem o trabalho e os cuidados entre os pais, né? E lembre-se que uma águia não abandona o seu ninho, apesar de uma tempestade de neve impressionante. Isso deve nos servir de exemplo para não sermos desencorajados em situações adversas que a vida pode nos apresentar enquanto criamos nossos filhos. Uma águia chamada Jó. Para entender um pouco a águia, precisaríamos apenas de um versículo do livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. No primeiro versículo do livro, podemos reparar suas qualidades. Entre as qualidades, a primeira nos diz que ele é íntegro. Segundo, ele é reto. Terceiro, ele é temente a Deus. Uma águia exemplar para Deus, mas que foi preciso passar por uma grande transformação. Porque aí entra a lenda, né, da águia. Em Jó, capítulo 1, dos versículos 6 a 22, podemos ver a grande luta que Jó passou, pois era um homem rico, perdeu seus filhos, seus bens, seus gados, tudo porque precisava passar por uma metamorfose. Ao lermos o livro de Jó, procuramos tentar compreender qual era o motivo que levou Jó a ser provado daquela maneira. Não conseguimos encontrar uma boa explicação para o sofrimento todo. Claro que sabemos que foi Satanás com a permissão de Deus, mas em tudo que Deus faz há um propósito. Assim como nós não conseguimos compreender o motivo que leva a águia a se automutilar para poder renovar-se. Nessa lenda, ela faz isso, ela se automutila para se renovar. Assim, nós devemos ver o cristão que passa por muito sofrimento, como Jó passou, e foi renovado. E se ele falava, Deus, eu te conhecia só de nome, hoje eu te conheço. Ele passou a conhecer Deus, a vida dele foi completamente transformada, assim como a lenda da águia nos fala. Jó, assim como a águia, teria muitos motivos para querer a morte, como está no capítulo 2, versículos 9 e 10.
Mas as duas atitudes de Jó e da águia são completamente diferentes. Eles preferem enfrentar a dura prova e dificuldade do que se entregar aos primeiros obstáculos. Assim como Jó não se entregou, a águia, segundo a lenda, também não se entrega. Passam pelo sofrimento para serem renovados. Após o seu grande tempo de metamorfose, Jó conseguiu entender o que o levou a experimentar todo o seu sofrimento. Jó foi abençoado e reconheceu que realmente a vida que ele tinha com Deus era uma vida de aparência. Para Jó, a metamorfose fez com que ele reconhecesse a sabedoria de Deus em sua vida, como está no capítulo 42, versículo 5. As águias, Josué e Calebe. Uma outra águia ou homem de grande exemplo na Bíblia, sem sombra de dúvidas, é Josué. O grande feito desta grande águia da Bíblia está em sua visão de águia, que juntamente com seu companheiro Calebe fizeram a diferença e conseguiram atingir os seus objetivos. No livro de Números, capítulo 13, Josué e seu companheiro são enviados para espiar a terra que o Senhor tinha prometido para o seu povo. Após passar 40 dias espiando a terra, eles voltam contando as novas para Moisés. Eles foram lá, olharam a terra prometida com outros e depois voltaram. Dos 12 enviados, 10 ficaram com medo e colocaram dificuldades para conquistar a terra, que está em Números 13, 31 a 33. José e Calebe também poderiam ter a mesma visão de seus companheiros, tendo uma visão limitada, um olhar superficial, não conseguindo ver o que realmente Deus tinha entregue nas suas mãos. Então, os 12 foram lá, olharam. Quando voltaram, 10 falaram, a terra é muito bonita e tal, mas tem gigante, a gente não vai conseguir passar por eles. Temos que fazer isso, temos que lutar, vamos morrer nisso tudo. Ou seja, eles sempre colocaram dificuldades, mas não Josué e Calebe. Eles não olharam só para as dificuldades que eles iriam encontrar na terra, mas eles olharam para as recompensas, para o que havia de bom na terra que foi prometida para eles. Olharam para Deus e viram aquilo que Deus estava mostrando, aquilo que Deus havia prometido para eles. Assim, após alguns anos de peregrinação, Josué e Calebe são os únicos da sua geração que conseguiram entrar na terra prometida, porque todos os outros morreram antes de entrar. A águia e Deus. Como as aves dão proteção aos filhotes com suas asas, o Senhor dos Exércitos protegerá Jerusalém. Ele a protegerá e a livrará. Ele a poupará e a salvará. Isaías 31, versículo 5. A águia é um animal apaixonante, prepotente sobre os céus e dominante sobre as outras aves. Ao alcançar as maiores alturas no céu, em torno de 10.000 a 15.000 pés, ela tem a ampla visão de tudo o que está acontecendo abaixo e à sua frente. Toda espécie de águias, já que a águia é considerada uma ave de rapina,
muda conforme o seu habitat, o que facilita seus voos longos e demorados e uma boa forma para caçar. Isso nos lembra o apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 9, versículo 19. O cristão se adapta ao seu meio para conseguir evangelizar. E quando Paulo nos diz, eu me tornei fraco para conquistar os fracos, eu me tornei louco para conquistar os loucos, enfim. O cristão, ele se adapta àquele meio para conseguir levar o evangelho. Não é ser igual e saber como chegar próximo daquele grupo social. Pelo alto grau de estudos que Paulo tinha na época, justo por se tratar de um cidadão romano, as portas de Paulo eram enormes, pois tinha acesso a todos os níveis da sociedade. Paulo vivia com os mais pobres, ele conhecia os meios com os fariseus, com os mais ricos, e, sendo um cidadão romano, ele tinha as portas abertas, ele tinha muitas possibilidades. Assim, nós vivemos em um mundo onde todos somos diferentes e nos adaptamos ao nosso meio. Um fator interessante na Bíblia sobre a águia é que ela é considerada um animal impuro, como está em Levítico 11, versículo 13. Mas, ao mesmo tempo, outros trechos são usados para fazer comparações. Na Bíblia temos a comparação de Deus como uma águia, pois elas são, tanto o macho como a fêmea, animais protetores para com seus filhotes. E aí já houve a comparação de Deus com a águia, porque Deus é super protetor com os seus filhos. Quando a águia está em seu voo atrás de alimento, ela também consegue observar o seu ninho e, ao primeiro sinal de perigo, voa e fica ali circulando por cima do ninho, esperando o momento certo para atacar o predador. Além dessas passagens, a do livro de Isaías 31, versículo 5, nos fala a respeito de como Deus protege o seu povo. A comparação com a forma da águia é um dos maiores exemplos. E que grande alegria para nós saber que o nosso Pai eterno, maravilhoso, nos protege sempre. Assim como a águia protege o seu ninho, Deus está sempre ao nosso redor. Viver a palavra. Muitas são as comparações entre a águia e os cristãos. Talvez pela altivez da águia, pois nós também somos seres altaneiros que buscam o que tem lá no alto, buscam o que está no trono de Deus. Talvez pela força que recebemos do Todo-Poderoso e que nos faz invencíveis. A águia é forte e é invencível no céu. Nós também somos fortes, porque recebemos essa força de Deus e nos tornamos invencíveis, sem sermos derrubados por qualquer tribulação. Talvez essa comparação seja pela coragem e intrepidez que vem do Espírito Santo e que nos faz desafiar a própria morte em nome de Jesus. Talvez a comparação seja pela perseverança que nos impulsiona sempre para frente e que não nos deixa desistir, apesar de inúmeras tempestades. A águia possui várias características que só os cristãos também possuem
em suas personalidades. E por isso, ela nos é apresentada como exemplos comparativos na palavra de Deus, nos dando força e sabedoria. Também seu cuidado com os filhos nos faz comparar com o cuidado do Pai com o seu povo e de Cristo com a sua igreja. O Pai e Jesus nos fez altaneiros, diferentes, nos transformou em pessoas corajosas, perseverantes e intrépidas, para que pudéssemos levar sempre conosco o que há de melhor. Nós fomos feitos assim, fortes, corajosos, como a águia, para levar sempre com a gente e para oferecer a todo mundo o bem mais precioso desse mundo, o Evangelho.